Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria nós estarmos aqui separando um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, 28 de dezembro, inicia-se um novo trimestre, que ele tem como título do trimestre O Amor e a Justiça de Deus. Que é este aqui, meus amigos. Um novo trimestre. O Amor e a Justiça de Deus. E hoje inicia-se uma nova lição, que ela começa hoje, né? E iremos a semana inteira. E hoje é a lição de número 1, que ela tem como título Deus ama com generosidade. E na lição dessa semana nós observaremos e estudaremos os capítulos de Oséias 44, Êxodo 33, Apocalipse 4, Salmos 33, João 17, Mateus 22, João 10, Gálatas 2. E assim nós estudaremos diariamente com detalhes sobre a natureza e o caráter de Deus, que é o amor. E aqui nós observaremos que com a sua generosidade, Deus nos conduz para nós superarmos todas as expectativas e as dificuldades que nós temos, para nós buscarmos a Ele em espírito de verdade e aceitarmos a Ele como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, para que Ele possa nos conduzir através do seu amor, da sua bondade, da sua generosidade, mesmo que nós sejamos os maiores pecadores, né? Porque Ele oferece a sua bondade para as pessoas mais indignas possíveis, e ele dá esse amor. Ele oferece por Ele querer ter um relacionamento conosco, né? Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que nós possamos andar com Ele. E assim, Ele, através do seu amor, Ele dá liberdade de escolhas, né? De nós aceitarmos ou resistirmos a Ele. E o Senhor oferece livremente a graça, né? A misericórdia e compaixão até para as piores pessoas possíveis, né? E os atributos de Deus se referem às suas qualidades, né? Ou características que fazem parte de sua essência divina. E conhecer esses atributos nos permite nós compreendermos melhor quem é Deus e seu papel em nossas vidas. E alguns exemplos desses atributos de Deus, como a bondade, a misericórdia, a graça, a paciência, sabedoria e justiça e amor, ela é muito presente em todos os pontos que nós vemos no ser humano, na natureza, em todos os lugares. E segundo a 1 João, capítulo 4, versículo 8, lá diz que Deus é amor. E assim Jesus, seu Filho, demonstrou muito claro esse caráter ao amar as pessoas pecadoras deste mundo, pessoas discriminadas, pessoas enfermas, coxos, né, e cegos. E Jesus amava até aqueles que o maltratavam, né? Ele fazia curas até para os oficiais do rei Herodes, que buscavam a ele para cura para seus filhos, ou buscavam salvação para eles mesmos, né? Como é mencionado o centurião. E mesmo assim, ele veio para salvar essas pessoas, e foram essas pessoas que o crucificaram. E Deus ama a todas as pessoas, independente de classes, gênero, o que for. Deus ama e quer salvá-los a todos. E ama
de uma maneira assim livre, assim espontânea, com bondade, generosidade, que é demonstrado em todos os atos que ele faz para nós, mais do que qualquer ser humano é capaz de imaginar. E seu amor é totalmente generoso, misericordioso, pois ele escolheu revelar seu amor sacrificial, mesmo quando as pessoas são infiéis a ele. Porque ele busca realmente curar, ele busca restaurar essas pessoas. E ele só não restaura aqueles que não o querem, né? Não o aceitam. E o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, chamado John Peckham, que fez a lição deste trimestre, ele colocou no verso da lição dessa semana que nos diz que Deus fala realmente para nós através desse texto para memorizar, que nos diz: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles, que está lá em Oséias 14, versículo 4. Que maravilha, né, meus amigos? Que texto lindo e muito esperançoso, né, para todos nós, onde nós vemos a nossa possibilidade de salvação. E aqui, quando os hebreus foram libertos, né, do Egito, saíram lá todos assim esperançosos e animados com as promessas de Deus, mas eles não cumpriram a parte que cabiam a eles, porque eles levaram consigo péssimos exemplos e costumes dos pagãos que eles adquiriram nos anos que eles estiveram cativos lá no Egito. E ainda revelaram um espírito crítico, né, murmurador, que acabou por postergar a sua entrada ali em Canaã, na terra prometida. Mas Deus, pelo seu caráter e generosidade, prometeu curá-los e ainda amá-los com generosidade. E Jesus, o verbo, ou logos que é no grego, né, é a palavra, a razão, que João fala lá no seu capítulo 1, ele, o verbo, ele sai lá do trono da graça, do céu, para vir salvar os pecadores aqui nesse mundo. Ele veio salvar a humanidade rebelde. E ele se deparou assim quando esteve aqui na forma humana, Jesus se deparou assim com amigos e pessoas que precisavam de ser curadas, transformadas. E uma dessas pessoas foi o apóstolo Pedro, que mesmo Jesus dando uma oportunidade para ele seguir, para que ele fosse um exemplo para as pessoas, ele acabou negando a Cristo 3 vezes. E lá no Oriente Médio, trair e negar era um ato assim vergonhoso, um ato realmente sem desculpas que eles consideravam. E Pedro, posterior, se arrependeu de ter realmente negado a Jesus. E ele chorou, claro, amargamente, arrependido de ter feito isto, que está lá em Mateus capítulo 26. E essas negações não foram o fim da história, porque após a ressurreição, Jesus apareceu para Pedro e procurou restaurá-lo, né? Procurou curar realmente e mudar a vida de Pedro. E Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses outros que me amam? E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros. E novamente Jesus fala: e então perguntou novamente a Pedro: você me ama? E o discípulo respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo. E Cristo disse: pastorei as minhas ovelhas. E novamente pela 3ª vez, Jesus perguntou a Pedro: você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama?
Então Jesus disse: Pedro, apacente as minhas ovelhas, que está lá em João capítulo 21, versículos 15 até 17. O que Jesus disse a Pedro naquela praia foi apontar que ele estava completamente equivocado, né? Que ele deveria mudar, que a maior demonstração de amor que ele, Pedro, poderia oferecer para Jesus não eram prestações de serviços, mas um coração pleno de amor. Em outras palavras, quando Jesus nos chama para segui-lo, a aceitação ao seu chamado deve resultar em amor pelos nossos semelhantes, por as pessoas que passam necessidade, para as pessoas que precisam de ajuda, para as pessoas que também têm esse direito de salvação. Apacente as minhas ovelhas, e quer dizer isto, que está lá em João capítulo 21, versículos 15 e 17. As nossas circunstâncias hoje podem ser assim, bem diferentes das de Pedro, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Se amarmos a Jesus e demonstrarmos amor com generosidade para demais pessoas, nós estamos fazendo isto para o próprio Jesus. O estudo diário da lição da Escola Sabatina desta semana, ele enfatiza 3 assuntos assim, bastante importantes e centrais para a vida do cristão. O primeiro deles é que nós devemos saber que o amor de Deus não depende de fatores externos, né? Onde o amor de Deus ele é central para o nosso entendimento da maneira pela qual Ele, Deus, se relaciona com a humanidade. É uma expressão assim, de bondade espontânea e abundante, né? O segundo ponto que nós vemos que é impossível nós medirmos o alcance do amor de Deus, pois seu amor não se baseia em condições que possam despertar alguém. O terceiro ponto é que o Senhor, ele nos oferece a revelação mais completa do seu amor abnegado, esse amor generoso, mas não predestina nossa reação a ele. Ele não obriga ninguém a amá-lo. E também nós aprofundaremos em estudos diários e bastante detalhados nessa semana, com alguns outros assuntos, como Deus não vai perguntar a cada um de nós: você me ama? Jamais Deus vai perguntar isso para nós. Ele ama cada pessoa, mesmo que raça, cor, diferença, quem quer que seja, ou posição social. Ele faz isto com amor generoso para com todos, né? Mas o que a Bíblia revela sobre a vontade e o amor de Deus, nós estudaremos durante essa semana, assim, com bastante detalhes, assim, nesse estudo maravilhoso que é sobre o amor de Deus, que está lá em Êxodo 33, versículos 15 até 22. Um dos bons exemplos da Bíblia mais marcantes do amor de Deus pela humanidade caída é encontrado na história de Oséias. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas é interessante a gente ler sobre isso, sobre a história de Oséias. Mas que mensagem Deus quis passar nessa história de Oséias, o que é o amor revelado aqui, e o que isso tem a ver conosco hoje, nós veremos nessa semana, que está lá em Oséias capítulo 14, versículos de 1 a 4. Deus não apenas ele continuou a conceder o seu amor pelo povo de Israel de modo generoso e voluntário, apesar deles serem rebeldes, mas também ele faz isso conosco, né? Porque nós somos muitos pecadores também. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a autonomia de Deus em relação à criação, saberemos em estudos que está lá em Apocalipse 4:11 e Salmo 33:6. Veremos também que na Bíblia nós encontramos a parábola das bodas. Mas qual é o significado dessa parábola para todos nós hoje? Saberemos, está lá em Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. E também, qual é a mensagem na Bíblia onde Deus convida
a todos para ter um relacionamento com Ele. Mas quando diz, Deus diz, tenho ovelhas de outro aprisco. Mas o que quer dizer isto? Nós saberemos em estudos diários na semana, que está lá em João capítulo 10, versículos 16 até 17. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele, próprio Jesus, dizendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você só vai alcançar os céus através de Jesus, não existe outro meio. E quando você aceita Ele, Jesus, como Salvador e Senhor da sua vida, sinceramente, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear as Escrituras. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque está lá em Mateus 24 e Lucas 21, que o próprio Jesus falou isto, e ao voltar a esse mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E você terá um grande prazer de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.